Rio de Janeiro, Brasil. Praia, sol, clima de verão carioca. É aqui que começa a temporada de Fórmula 1 de 1989. Uma temporada que marca o fim dos motores turbo e a estreia dos motores V10 e V12 aspirados. Um campeonato que promete ser muito mais disputado que o de 88. Na Ferrari, o tradicional V12 com o revolucionário e exclusivo sistema semiautomático de câmbio. Mauro Forghieri, ex-projetista da Ferrari, seguiu também o caminho dos V12 com o motor Lamborghini exclusivo para a equipe La Russie. O som é espetacular, mas a durabilidade ainda deixa muito a desejar. A força do Honda V10, que equipa apenas a McLaren, está presente, apoiada por um poderio tecnológico de fazer inveja. A Renault escolheu também o caminho do V10 e optou pela equipe Williams. O veterano Ford Cosworth continua sendo a principal opção entre as equipes. Na Benetton, um outro motor Ford, mas de modelo especial de última geração. O V8 Judd, originado de um bloco Honda, equipa a Marti, a Brabham, a Lotus e Eurobrum. Uma outra fábrica japonesa, a Yamaha, entra em cena com o seu V8 de 5 válvulas por cilindro, motor exclusivo da Zaxpid. Nesse ano, um número recorde de inscritos. 20 equipes disputam o campeonato. Pela McLaren, o campeão do mundo de 88, Ayrton Senna, e o seu companheiro Alain Prost, um bicampeão. Na Ferrari, a chegada de Nigel Mansell para ajudar o austríaco Gerhard Berger com o novo câmbio semiautomático. Alessandro Nannini começa a temporada com a Benetton e tem a seu lado uma jovem esperança inglesa, Johnny Herbert. O tricampeão do mundo, Nelson Piquet, na Lotus de motor Judd, mais uma vez com o companheiro Satoru Nakajima. O belga Thierry Boutsen foi para a Williams fazer companhia ao experiente Riccardo Patrese. O carro ainda é o de 88, mas o motor já é o novo Renault. Na Arrows, de carro novo, mais uma vez, Derek Warwick e Ed Shearer. O brasileiro Maurício Gugelmin começa a temporada com o Marti de 88, e tanto ele como seu companheiro de equipe, Ivan Capelli, esperam a chegada do carro novo. O mesmo acontece na Tyrrell, com Jonathan Palmer e o italiano Michele Alboreto. Christian Danner é o primeiro piloto da Rial. Seu companheiro Volker Weidler, no entanto, tem que passar pelos rigores da pré-classificação. A Minardi, ainda com o carro antigo, aposta no italiano Pierluigi Martini e no espanhol Luiz Pérez Sala. O conhecido René Arnoux, com a nova Ligier Ford, projetada pelo brasileiro Ricardo de Villa, tem ao seu lado o novato Olivier Grouillard. Na Lola Lamborghini, mais uma vez, a dupla francesa, Yannick Dalmas e Philippe Alliot. Alex Caffi permaneceu na escuderia Itália com os pneus Pirelli, só que agora, com a companhia de Andrea de Césares, ele tem que enfrentar a pré-classificação. O francês Philippe Streiff seria o piloto da AGS, mas ele sofreu um acidente nos testes no Autódromo do Rio e teve que ceder o lugar ao alemão Jochen Winkelhock, que enfrenta a pré-classificação. O brasileiro campeão da Fórmula 3000 em 88, Roberto Moreno, é o líder da equipe Coloni. Seu companheiro é o francês Pierre-Henri Raffanel. A Brabham está de volta com um novo dono e com os pilotos Martin Brundle, o inglês que foi campeão mundial de marcas, e o italiano Stefano Modena. Nicola Larini, nova força da Itália, continua na Osella, acompanhado por Piercarlo Ghinzani, os dois com obrigação de pré-classificar. Bernie Schneider ficou na Zaxpid, agora com o motor Yamaha, pneus Pirelli e o estreante japonês Aguri Suzuki. Gregor Foitek, da Suíça, é o responsável pelo único carro da Eurobrum. O experiente Stefan Johansson é o primeiro piloto da nova equipe Onix. Seu companheiro é o determinado Bertrand Gachot, da Bélgica. A temporada de 89 marca a volta da guerra dos pneus. A Pirelli estava de volta à Fórmula 1 depois de 2 anos de ausência e a razão é muito bem explicada. For two main reasons. The first is because Formula One is a promotional activity all over the world.
Second, because the technological fallout on the normal products is better than any other kind of motor racing activities. Com 39 carros para ocupar 26 vagas, a FISA tem que apelar para a fórmula da pré-classificação. Os 26 melhores do ano anterior já têm vaga garantida no treino oficial. Os 13 que sobram disputam 4 vagas numa pré-qualificação. No total, são 30 que participam do treino, mas só 26 largam em cada corrida. Ayrton Senna começou o ano exatamente onde tinha parado, quer dizer, na frente. Esta é uma corrida especial para Riccardo Patrese. Ele passa a ser o piloto com o maior número de grandes prêmios em toda a história, 177. E a câmera colocada dentro do carro dá uma boa ideia do que os pilotos têm pela frente em uma volta no autódromo Nelson Piquet. A pista gira no sentido anti-horário. Isso força a musculatura do pescoço, que está normalmente menos desenvolvida. O traçado é muito veloz, com uma sucessão de curvas rápidas. A ultrapassagem, apesar da pista ser larga, é sempre um problema. Aqui estamos na longa reta que passa em frente às arquibancadas. No final, a rápida curva à esquerda, o local do circuito mais usado para ultrapassagens. Depois de ter sido mais rápido no treino de sexta-feira, Patrese perdeu a pole position para Senna no sábado. Well, it happened first of all that Ayrton went very quick, and second, I couldn't defend my time because we had some problems with my engine, and because of that, I didn't make any single lap time today. Gerhard Berger na Ferrari ficou com o terceiro tempo, mas tanto ele como Mansell tinham problemas. E nos comentários, Berger procurava ser diplomático. The car is quite good, but we still have a lot of problems around the car. We still need a little bit more power, but I'm confident. We looks not too bad. And the gearbox? The system is super, but what I said before, it's still to work on. Johnny Herbert era o novato mais rápido, 10º lugar na classificação. Ele que havia treinado muito para se recuperar do acidente que havia sofrido numa prova de Fórmula 3000 em 88, fraturando as duas pernas. It's helped me physically because after the accident and being in hospital, I just lost so much weight and muscle and everything. But it's built my arms back up and my chest and everything, and the neck, because it's very important here, especially at Rio, because there are a lot of left-handers to actually get your neck strength. And I've got that back now, which is, helps me a lot. A torcida brasileira na expectativa. Sinal verde e uma excelente largada de Senna e também de Patrese. Logo atrás, Berger tenta de todos os lados encontrar uma abertura. Senna vai espremendo. O toque é inevitável. Agora vamos ver tudo de novo e conferir de dentro do carro de Boutsen e com os comentários de Senna. No, not much. Only we were in 3 trying to make the corner that you can only go in 1. So technically it's a little bit difficult. É difícil para Berger e Senna, mas não para Patrese. Boutsen também sofreu. Vejam o estado de seu espelho retrovisor arrancado pelos pedaços que voaram da Ferrari e da McLaren. Fim de corrida para Berger. Para Senna, ainda há alguma chance. Ele vai para os boxes, troca o bico e continua na prova. Boutsen estava em segundo e vai ser ultrapassado por Mansell no fim da reta. A potência do V12 da Ferrari, veja aí, superando o V10 da Renault. Mansell então parte atrás do líder Patrese.
Atrás de Mansell vem Boutsen, Prost e depois Gugelmin, fazendo uma ótima corrida. Boutsen está parando. Problemas de motor. Ainda muito cedo, Prost para nos boxes e coloca pneus novos. Enquanto isso, Mansell vai para cima de Patrese para tomar a liderança. Mas logo depois é a vez de Mansell entrar nos boxes. Patrese volta a ser o líder. Prost alcança Patrese e passa. Agora a McLaren está na ponta. E Prost na posição que tantas vezes já ocupou aqui nesse autódromo. Não demora muito e Patrese perde também o segundo lugar para Mansell, que voa abaixo. O inglês logo vai grudar na traseira de Prost. Prost tem problema de embreagem. Mansell é o novo líder. Ninguém no autódromo parecia acreditar que o câmbio aguentaria, justamente aquele câmbio que estava estreando na Ferrari. Mas Mansell tinha ideias diferentes. Continua as paradas de boxe. Warwick cai de terceiro para sétimo. Ed Cheever bate com Schneider. Ele sai do carro, os dois começam a conversar, mas Cheever não está nada bem. Alguns passos e ele cai desmaiado. Mas não era nada grave, apenas o calor muito forte do rio. Nigel Mansell para e tem problemas com seu volante, que também é trocado. Tudo é feito com muita rapidez e Mansell volta em segundo, com Prost na frente. Mas é só uma questão de tempo. Mansell alcança Prost e passa tomando de novo a liderança. Patrese andou muito, mas não era o seu dia. O motor quebrou e ele teve que parar quase no fim. Em segundo lugar vai Prost, longe de Mansell, mas Gugelmin está muito perto, pressionando Prost o tempo todo. Gugelmin parece disposto a tentar passar o francês e conseguir a segunda colocação. Mas não é possível, Mansell ganha, Prost chega em segundo e Gugelmin, com uma excelente corrida, termina em terceiro lugar. Pela primeira vez, ele vai a um pódio na Fórmula 1. Nigel Mansell é o vencedor, Alain Prost em segundo, Maurício Gugelmin em terceiro, Johnny Herbert em quarto, Derek Warwick em quinto, Alessandro Nannini em sexto. Depois de todo o esforço na pista, é no pódio que Mansell ainda tem um pequeno acidente e machuca a mão no seu troféu de vencedor. I was optimistic, but I never thought, I can't really say it for 1 minute that I expected it to keep going, but I mean, I'm still finding it hard to believe now, but yeah, it's great. It's just great to be back here again. Feliz no pódio, Gugelmin ficou impressionado com a potência dos motores V10 e V12. I must admit, to hear that noise when you're behind and really makes you sick. I just hope the new jet and the new March chassis are capable to do the job. Imola é sempre uma festa particular do torcedor da Ferrari. Ayrton Senna tinha pole. Prost, em segundo lugar, se descontrai com o amigo Jean-Marie Balestre. Mansell prefere o golfe, o seu esporte favorito. Depois ele comenta como é largar em terceiro diante da torcida italiana. Well, not totally happy. I mean, we've still got Ayrton and Alain, who's going very, very fast with quite a significant advantage with the McLaren team. But what can I say? I mean, I've got to be fairly satisfied and happy because we're the quickest of all the rest. I just hope that in the race tomorrow on full tanks, what advantage they appear to have in qualifying doesn't sort of relate to full tanks, because if it does, it'll be they'll be them and us. Gerhard Berger fez o quinto tempo, mas não foi fácil. Veja só essa saída de pista. Apesar de tudo, o projetista John Barnett, da Ferrari, acha que o carro está progredindo. The engine side, yes, it's getting better all the time. I mean, for a long time now, they've been working hard on the reliability side.
at the expense of looking for power. Now, everybody's reasonably pleased with the reliability, and now we start to look for power. So, given a little more power, I think we'll be looking quite good on the engine side. Nannini foi o 7º no grid e o primeiro entre os motores V8. Um bom resultado enquanto esperava pela estreia do carro novo. A equipe Larousse trouxe a sua nova Lola, desenhada por Gerard Larousse ou Chris Murphy, dependendo de quem você entrevistasse. Daniele Aldetto, diretor da Lamborghini, explica a escolha da equipe francesa para receber o motor Lamborghini V12. We choose Lola Larousse. Maybe is a second-class team with a big possibility to grow up, because to go with Williams or to another team, we were not ready from the moment. So we really want to go with Larousse, and we want to grow up together. Falta de sorte de Alboreto. Ele não conseguiu classificar o novo Tyrrell. Então Palmer, o seu companheiro de equipe, que tinha conseguido classificar, mas com o carro antigo, resolveu correr com o carro novo. Joachim Winkelhock não passou da pré-qualificação, mas o seu companheiro na AGS, Gabriele Tarquini, fez um bom 18º lugar. Ainda esperando o carro novo, depois da reorganização da equipe, Maurício Gugelmin atingiu o limite da sua paciência com o carro antigo. Na largada, Senna sai melhor que Prost e assume a liderança. Mansell tenta passar Prost, mas não consegue. Em 4º lugar, vem Patrese. Senna bloqueou a roda, mas Prost continua em 2º. Junto com Ed Shearer, na câmera colocada no seu carro, dá para ver como é difícil a vida no pelotão do meio. Senna segue na frente, com Prost em 2º e depois Mansell, Patrese, Berger e Butsen. Aí vem o acidente de Capelli. O carro saiu forte. Chega o momento mais terrível. Berger passa reto a curva Tamburello. O carro bate direto no muro e pouco depois pega fogo. Ninguém, nesse momento, poderia acreditar que Berger fosse sobreviver a esse terrível acidente. O primeiro socorro chegou em 16 segundos. Mais 10 segundos e os bombeiros tinham conseguido apagar o fogo. O carro estava com os tanques totalmente cheios quando explodiu. Logo depois, a corrida foi interrompida. Clima de tragédia no autódromo, principalmente em se tratando de um piloto da Ferrari. Muito tempo depois, chegou a boa notícia. Berger tinha sobrevivido. I remember everything. Okay, everything, but I remember I get some technical problems in the car. The car went straight and the big bang. Until the moment where I touched the wall, I remember everything. And after I sleep a little bit because I was tired. Essa declaração de Berger foi conseguida 2 semanas após o acidente. Nessas 2 semanas, ele ficou se recuperando em um hospital da Áustria. Depois da boa notícia sobre Gerhard Berger, os pilotos vão para a segunda largada. E agora é a vez de Prost sair melhor. Mas logo na terceira curva, a curva Tosa, Senna faz a ultrapassagem que vai causar profundas repercussões até o final da temporada. As duas McLaren, como sempre, na frente. Ayrton Senna primeiro, Prost em segundo. Stefano Moder,
no mesmo lugar onde Capelli havia batido na primeira largada, você se lembra. Patrese, em terceiro, é ultrapassado por Nigel Mansell e abandona logo em seguida com problemas de motor. Mas Nigel Mansell também teve vida curta nessa corrida. Com o câmbio quebrado, ele tem que abandonar para a tristeza da torcida italiana. Prost até encontrou tempo para dar uma rodada, mas não deixa o motor apagar e volta à pista cortando caminho. Um erro pouco característico do francês, que continuou para terminar o Grande Prêmio em segundo. Cheever teve muita sorte nesse lance. Ele não atingiu Larini, que vem aqui à sua frente rodando depois que quebrou a suspensão traseira de seu Ozella. Este é um lado da corrida. Este agora é outro. Senna na frente, tranquilo, absoluto para a vitória. Senna primeiro, Prost segundo, Nannini terceiro. Woodsen faz os primeiros pontos para Williams e Palmer leva o novo Tyrrell ao sexto lugar. Mas no pódio, o ambiente era muito ruim. A guerra fria entre Senna e Prost havia começado. Prost reclamava que Senna havia quebrado um acordo que os dois tinham feito sobre a primeira volta da corrida. Um não deveria tentar a ultrapassagem sobre o outro enquanto não se definissem as posições. A repercussão dessa briga ainda não havia terminado quando todos chegaram a Mônaco e ficaram felizes de ver Berger de pé outra vez. Ele havia saído do hospital especialmente para ir a Mônaco assistir a corrida. Mas vamos saber como andava a sua recuperação depois do terrível acidente de San Marino. Looks better than it is. I get big problems until yesterday with sleeping. Hurt me a lot inside the shoulder, and this bone is broken here too. My bone rib is broken. But now, yesterday I sleep well, and today I feel very well. First day I feel very well. So when will we see you back in the cockpit? As soon as possible. Now, you've been spectating today. Who's impressed you out there? Derek Warwick. Why was that? He's already an old man and he's still mad. Realmente, Warwick fez um excelente treino. Classificou-se em sexto lugar, sendo o primeiro dos motores Ford. O outro inglês, Nigel Mansell, classificou-se imediatamente à frente de Warwick, numa pista que ele gosta e respeita muito. E agora, Martin Brundle nos leva para uma volta no circuito de Mônaco. Esse é o início do circuito, no local da largada dos carros. Agora tem uma chicane, a Saint-Devote. Brundle agora inicia a subida do cassino, com os guarda-reios passando bem perto. No final da subida, à esquerda, a curva do cassino. Daí uma descida forte para a curva Mirabeau. Um ponto de ultrapassagem que os pilotos usam muito. Agora um trecho de baixa velocidade. A curva Loews. Sempre em baixa velocidade, agora eles se dirigem ao túnel. Dentro do túnel, uma iluminação natural e artificial. Na saída do túnel, o ponto de mais alta velocidade, 270 km por hora, e a chicane com a freada forte. Aí a curva do tabaco. E vai em direção às piscinas. As duas curvas da piscina. É um ponto de pisar forte, mas nem tanto. Aí o Brundle errou. Fica atravessado na pista. Veja que ponto perigoso. Aliás, em qualquer ponto do circuito, se o piloto rodar, fica atravessado e os outros passam perto. Thierry Boutsen treina forte. Ele é terceiro colocado no grid. Alain Prost, muito elegante, sai para uma festa em Monte Carlo, depois de ter tido muito trabalho nas pistas para se classificar em segundo. E ele se mostra muito irritado com Senna. It's an old story. I was very angry because we had an agreement with Ayrton. We had this kind of argument very often with Nicky and KK and a lot of drivers in the team.
And we had also this kind of agreement many times last year, saying that the one we would take the best start won't be attacked by the teammate before the first corner. And we arranged something that, I mean, the one leading could stay on the right and take the best line. And I was very upset because Ayrton overtook me, and I could not believe, you know, I was on the right side and I could not believe. And I think it makes the race very difficult for me because I did a very good start, and we were very close on performance, and the one leading the race at the first corner had a big chance to win. And I was, and I proved on the time in the race, I was a little bit quicker than him, but it was very difficult to stay behind and to overtake. But more than that, it's a human side of the problem. It makes me very angry because I've always been very honest with my teammates. I've done everything I could for the team, and I look like, I don't know the name, but I felt very bad. Ayrton Senna, por seu lado, não estava nem aí com essa história. Ele parecia muito descontraído, caminhando ao lado de Xuxa para a posição no grid. A Marti apareceu com 2 carros novos e o novo Judd V8, mas o carro é muito parecido com o anterior. A multidão de sempre se espalhou para assistir às 78 voltas do sinuoso e charmoso circuito de Mônaco. Boa largada de Senna e de Prost, que são seguidos por Boutsen em terceiro, Mansell em quarto e Brundle com sua Brabham em quinto, indo muito bem. Já era um sinal de que o pneu Pirelli prometia um bom resultado nessa pista. Senna abriu logo uma pequena vantagem sobre Prost. E essa é a história da corrida. Senna e Prost juntos, indo embora do resto. Boutsen para e coloca uma asa nova. Brundle ganha o terceiro lugar quando a Ferrari de Mansell quebra o câmbio. Aí De Cesares vai tentar passar por dentro do carro de Nelson Piquet na curva Loebs. O resultado, um congestionamento bastante original e um De Cesares totalmente descontrolado. O congestionamento continuou ainda por um tempo. Senna segue tranquilo para a vitória. Tarquini abandona por problemas elétricos. Brundle vai para o boxe e é obrigado a sair do carro para a equipe colocar uma bateria nova. Enquanto isso, os dois Tyrrell lutam entre si com o Alboreto à frente de Palmer. Brundle consegue deixar os boxes, mas caindo de terceiro para sétimo lugar. E Senna vem para a bandeirada, para vencer pela segunda vez consecutiva no ano. No finalzinho, Capelli perde o sexto lugar por problemas elétricos. E a equipe Brabham comemora muito o sexto lugar de Brundle e o ótimo terceiro lugar de Modena. Senna é primeiro, mas Alain Prost, pela terceira vez consecutiva, ocupa o segundo lugar, prometendo uma campanha muito regular em 89. Modena é o terceiro, Caffey o quarto, Michele Alboreto o quinto, Martin Brundle o sexto. No pódio, a festa de Ayrton Senna. Depois de dar um banho em todo mundo no pódio, inclusive no Príncipe Albert, ele sai correndo em direção a Ron Dennis. No Campeonato Mundial de Pilotos, Senna e Prost agora estão empatados em 18 pontos. Terceiro, Nigel Mansell. Quarto, Alessandro Nannini. Quinto, Maurício Gugelmin. Stefano Modena, Derek Warwick. No Campeonato de Construtores, a McLaren já começa a disparar. 36 pontos contra 9 da Ferrari, que está em segundo. A próxima etapa é México, a primeira das 3 corridas disputadas fora da Europa.
Qualquer problema detectado no México tem que ser corrigido fora de casa mesmo e, portanto, afeta os carros para as próximas 2 corridas. A Marti trouxe o novo carro e Capelli fez um excelente 4º lugar. Será que o carro novo é tão melhor assim? Yes, for sure. When I have to use the 88, there is a big difference between the 2 cars. I'm crying because the 88 gave to me big moments last year, but actually the 89 is better. Maurício Gugelmin também começa a explorar os limites do carro novo. Enquanto isso, Berger estava de volta, mesmo sem estar completamente curado das queimaduras nas mãos. O câmbio semiautomático da Ferrari, sem dúvida, contribuiu bastante para que Berger voltasse a pilotar tão rapidamente. I think this is the first very big advantage we had is to have Gerhard driving the car. With a normal gearbox, he wouldn't be able to do it. Alessandro Nannini estava usando a velha Benetton e ficou em 13º lugar na classificação. Jonathan Palmer fez um teste de batida forte com o seu novo Tyrrell, que continua andando bem e agora mostrou também que aguenta bem as batidas. A Minardi ficou em 22º com Pierluigi Martini. O outro piloto, Luiz Pérez Sala, caiu fora. A primeira largada foi anulada por uma série de pequenos acidentes. Na segunda largada, Capelli da Marti tem que largar do box, porque a equipe descobriu um disco de freio quebrado no seu carro. Sinal verde. Mansell tenta passar os 2 McLaren na primeira fila, mas não consegue. As posições começam a se definir. 2 McLaren nas 2 primeiras, depois 2 Ferrari, depois 2 Williams. Depois, Alboreto e Warwick. Você pode observar como o piso da pista do México é ondulado. Por isso, essa é uma corrida para pneus. A escolha do composto certo é fundamental. Senna e Prost optaram por 2 soluções diferentes. Mas, por enquanto, os 2 carros rendem o mesmo. Berger é 3º, Mansell 4º. Patrese e Butsen. Tem muita corrida ainda pela frente. O circuito do México exige muito dos motores por causa da altitude da cidade do México. Nessa pista, as curvas são muito velozes e a pista está sempre suja e extremamente ondulada. Aí as 2 Ferrari já com Mansell iniciando uma briga para cima de Berger, depois Patrese e Butsen. Jonathan Palmer vai muito cedo para o box, com problemas no acelerador. Senna continua na frente, agora mais tranquilo, distanciado de Prost. E a Ferrari de Berger, mais uma vez, parando por problemas no câmbio semiautomático. Johansson abandona por problemas de embreagem. Prost é obrigado a vir para os boxes e perde 14 segundos para trocar os pneus. Prost tinha feito uma escolha de pneus mais moles que os de Senna. E lá vai ele de volta à pista, de novo com pneus moles. Ele começou a andar rápido e ultrapassou Nannini. Mas não era dia de Prost. Ele teve que voltar aos boxes e perdeu mais 15 segundos, desta vez para colocar pneus duros no carro. Prost voltou para a pista, mas já para tomar uma volta de Senna. Nessa altura, nada poderia atrapalhar a Ayrton para mais uma vitória. Com facilidade, ele tirou o carro de lado e botou uma volta em cima de Prost. Mansell, que vinha em segundo, deixou o lugar para Patrese quando começou a vazar óleo do câmbio da Ferrari. A
Aí vai Patrese, o segundo colocado. Em terceiro vinha Alboreto, numa corrida espetacular com o novo Tyrrell. A própria equipe parecia não acreditar. Senna vem para a vitória. É a terceira em 4 grandes prêmios disputados no ano, e ele festeja muito. Ayrton Senna primeiro, segundo Riccardo Patrese, terceiro Michele Alboreto, quarto Nannini, quinto Alain Prost, sexto Gabriele Tarquini. No pódio, pela primeira vez, a ausência de Alain Prost. Motivo a mais para a alegria de Senna. I think he chose soft tires all around, which were a little bit faster, but we were not sure about their performance during the race, and it proved to be wrong choice. E a alegria de Patrese, marcando seus primeiros pontos para a equipe Williams. We showed to have some potential. We were a little bit unlucky and we couldn't really get the results that we could have in the first part of in the first 2 or 3 races. And now with this second place, the moral is going up for everybody and we can work even harder to try to beat Mr. Senna and McLaren Honda. Foram 3 longos dias na estrada até chegar à mais nova cidade do circo da Fórmula 1. Phoenix, a capital do Arizona, em pleno deserto. O jeitão é aquele de sempre nos circuitos de rua. A cidade para. Muros de concreto, telas, pneus velhos, curvas de 90 graus e muito ondulado. Uma pista muito difícil para pilotos e máquinas. E o trabalho é descobrir pontos de freada e de tangência. Pelo som do motor de Capelli, dá para perceber com que delicadeza ele aproveita a potência do motor. A precisão do piloto é fundamental. Onde frear, onde acelerar, onde fazer a tomada de curva. E a dificuldade aumenta ainda mais na hora de fazer alguma ultrapassagem. Como em todo circuito de rua, os pilotos são obrigados a enfrentar ondulações no asfalto, mas de qualquer forma, muito menos do que em Detroit. A pista de Phoenix pode ser considerada a melhor de todas as pistas de rua do mundo. Os organizadores estimavam que a média ficaria em torno dos 160 km por hora, mas com o calor, a previsão falhou. A média ficou bem abaixo disso. Na hora da luta pela classificação, a coisa fica mais difícil. A pista, além de tudo, sempre tem muita poeira e Prost sente de perto a dificuldade. Senna faz a pole position de novo. É a 34ª pole de sua carreira. Com isso, ele bate o recorde de 33 poles que estava em poder de Jim Clark. Naturally, of course, it's not every day that you can beat Jimmy Clark record that was there for over 20 years. Nas ruas de Phoenix, até mesmo uma Benetton modelo antigo parecia ir bem. E Nannini se classificou em terceiro, logo atrás das 2 McLaren. Mansell ficou em quarto, 4 posições à frente de Berg, que ainda não havia conseguido terminar uma única prova em 89. Brundle ficou em quarto lugar com a Brabham. Seu companheiro Modena ficou em sétimo. Os pneus de classificação da Pirelli foram muito bem nas condições de pista bastante suja.
A Pirelli garantiu também CAF em 6º lugar. A Williams tinha problemas com Patrese em 14º e Boutsen em 16º. Dessa forma, como é que Frank Williams esperava enfrentar a McLaren? Well, it's a moving target. We make progress, but unfortunately they keep making progress as well. We don't seem to close the gap. But it's the challenge, and I mean, that team is doing nothing short of a brilliant job. And the people who beat them are going to get a lot of applause because they're going to be very good as well. Everything in racing changes, nothing stays the same. I hope that situation you're referring to will eventually change. When you take each individual element, how do you think the V10 Renault engine is shaping up against the Honda? I think very well, and I say that because we received the first Honda V10 as a mock-up at Williams and Didcot in May '87. And the man who does that talk, he said to Patrick, oh, the engine's not going so well, many problems. And that was 2 years ago. The Renault ran only about a year ago. So my point is it's running, in terms of time and development time, quite a way behind the Honda, so one shouldn't expect too much to begin with. But the French are covering their ground very fast. So you're basically pleased with the way things are going? I would say so. We're impatient, but we're pleased, yes. E lá vão eles para 2 horas de corrida. Desta vez, a largada do Prost foi melhor. E ele parecia ter tomado a ponta. Mas Senna reage. A curva era para a direita e Senna vem por fora, tomando a ponta de volta. Nannini conserva o terceiro. A seguir, Mansell, CAF e os 2 carros da Brabham. Brando vem para tentar passar CAF, mas trava os freios. Por pouco não acontece um acidente mais grave. Veja o replay. Agora é a vez da outra Brabham, a do companheiro de Martin Brundle, Stefano Modena. Ele vem para cima de CAF e consegue a ultrapassagem. Derek Warwick quis fazer o mesmo com o de Césares, mas a coisa não saiu muito bem. Aliás, saiu ao estilo de Césares. Depois disso, de Césares é obrigado a entrar nos boxes para trocar pneus. Ele vai voltar à corrida, mas isso iria causar ainda muitos problemas para o seu próprio companheiro de equipe. Senna segue firme, bem à frente de Prost. Nannini é quem não aguenta o ritmo e abandona. Ele que já tinha largado com dores no pescoço depois de um acidente sofrido no treino de aquecimento pela manhã. Na pista continuam as brigas e agora CAF dá o troco em Modena e recupera de maneira bonita o seu 4º lugar. O abandono de Mansell falha no alternador. Modena, nessa altura, já tem problemas de freio. Ele passa reto na área de escape, mas volta tranquilamente. Tudo parecia tranquilo com Senna, mas aí a maior surpresa, quando de repente o motor Honda de Senna começou a falhar. Veja só o momento em que ele vai fazer sinal para o Prost passar. Coisa que não é normal no Senna, principalmente diante da briga que os dois estavam vivendo. Não demora muito e Senna entra nos boxes. Ron Dennis, através do rádio, tenta manter a calma do piloto. Mas para Senna, era já o começo do fim. Berger também tem problemas. De uma vez só, ele perde o 2º e o 3º para Patrese e Shiver. CAF bate no muro no mesmo lugar onde ele tinha tentado ultrapassar Modena. No replay, você vai ver direitinho, dá para perceber que a culpa foi de Césares,
que deu uma fechada no seu próprio companheiro. Mais tarde, isso ainda daria muita briga na escuderia Itália. Berger continuava caindo, agora também com problema de câmbio. Ele foi ultrapassado por Palmer e resolveu ir para o boxe e desistir da corrida. Patrese e Shiver continuavam lutando muito pelos segundo e terceiro lugares. Logo à frente deles, um excelente quarto lugar de Christian Danner. Tudo por causa da Pirelli. Estes eram os sobreviventes do Grande Prêmio, pois, na verdade, sobraram muito poucos carros na pista, liderados por Prost, que venceu pela 36ª vez na sua carreira, mas foi a primeira vitória no ano. Em segundo, chegou Ricardo Patrese, terceiro, Ed Shiver, norte-americano, nascido em Phoenix, depois Danner, Herbert e Boutsen. Pela cara de Herbert e um pouco mais atrás também Christian Danner, dá para se ver como foi difícil a corrida no calor do deserto. Prost, feliz em dividir o pódio com Patrese e Shiver, o piloto natural de Phoenix. Mas será que ele teria conseguido vencer Senna? It depends how he was driving, because the first few laps we were very slow, but I know it's the kind of tactic he has, you know, he wants to go slow and maybe like this I have a brake problem or engine temperature problem. But then I had to go back anyway. I had to lift back because my engine was too hot. I had about 118 degrees on water temperature and 135 on oil. It was too much and I lost a little bit of power. Then I went back and then the engine started to run okay. It was quite easy, but I chose hard tires. He had chosen the soft tires. And I think maybe at the second part of the race, the ending of my car was better and better as soon as the track started to be quicker. So I don't know what can happen, but I was quite good, much better than I was last week in Mexico. 2 semanas depois, a terceira corrida na América do Norte, na ilha de Notre Dame, às margens do rio São Lourenço, em Montreal. Um bonito local onde se disputavam as provas de remo na Olimpíada de 76. A equipe Coloni, desde a classificação dos 2 carros em Mônaco, trabalhou muito para aprontar o carro novo, que o francês Rafanel não conseguiu passar pela pré-qualificação. Mas Roberto Moreno, mostrando toda a sua garra e talento, conseguiu a classificação para a sua pequena e pouco financiada equipe. The last 2 races we left people at home working on the new car to try to get a new car here. We've been able to make it. Thursday night, the mechanics work until 3 in the morning, and we'll be able to get the car ready yesterday. It's great for a new car that has never turned a wheel to be able to be competitive here. This is fantastic for the team. The problems we have are very small problems, but that needs to be sorted out at home, and we're going to try it here. Johnny Herbert não conseguiu classificar a sua Benetton. E o companheiro Alessandro Nannini, que tinha sido terceiro na largada em Phoenix, era agora 13º em Montreal. Alain Prost interrompeu a série de poles de Ayrton em 89, fazendo a volta mais rápida do treino. Antes do Grande Prêmio, a tradicional corrida através da raia olímpica. As equipes constroem seus próprios barcos com diversos graus de sucesso. Vale tudo nessa corrida. A Williams venceu, e venceu fácil. E dessa vez, a McLaren ficou bem para trás. Depois de 2 dias de tempo instável, o domingo da corrida amanheceu com chuva. Michele Alboreto, com os pneus ainda frios, roda e bate no warm-up. As condições melhoraram um pouco com a aproximação do momento da largada. A chuva tinha praticamente parado, mas a corrida foi declarada de pista molhada. Isto é, passa a ser obrigatório o uso de pneus para a chuva.
Na volta de apresentação, dá para ver bem como ainda tinha água na pista, nessa tomada de dentro do cockpit da Brabham de Modena. Mansell resolve arriscar e entra para o box para uma troca para pneus slick antes de alinhar para a largada. Nannini seguiu Mansell e foi na mesma, com o risco calculado, apostando que a chuva não ia voltar. Os outros carros já estavam todos alinhados no grid. Nannini trocou os pneus e saiu imediatamente atrás de Mansell, esperando encontrar no fim dos boxes o sinal vermelho. Os carros estavam alinhados e quando Mansell e Nannini viram apenas uma luz amarela piscando no box, saíram para a pista achando que a largada já tinha sido dada. Isso causou a desclassificação dos dois. Apesar de estar do lado desfavorável da pista, o pole position Alain Prost fez a melhor largada, veja só. Senna, apesar das condições, tentou dar o troco. Atrás vinham Patrese e Berger, já praticamente de lado. De dentro do carro de Modena, dá para ver como a situação é realmente difícil. E Modena, de repente, se envolve em um acidente com Martini quando tentava passar por dentro. Os dois acabam rodando e batendo. Prost, Senna, Patrese, Berger e Boutsen. Martini, desconsolado, abandonava a sua Minardi. Veja aí o replay do acidente de Modena e Martini. O Martini rodando bem na frente e o Modena veio bater do outro lado do guarda-reio. Nesse momento, Senna passou Prost e Prost, sentindo que a pista estava praticamente seca, entrou para os boxes para colocar os pneus slick. Senna chegou rapidamente para passar Mansell. Mansell já tinha slicks e já tinha também recebido bandeira preta. Prost volta para os boxes, mas agora o carro já apresentava defeitos na suspensão. Pelo jeito do pessoal da equipe, já dá para perceber que era o fim para Prost. Johansson voltou ao box arrastando uma mangueira de ar. Logo atrás dele entra também o campeão do mundo de 88, Senna, decidindo trocar para pneus slick. A pista estava seca. Essa parada de Senna deu a liderança a Patrese, seguido de muito perto por Boutsen e Berger. Berger pressiona tanto que acaba conseguindo passar Boutsen. Vai para segundo lugar. No box, muito trabalho para as equipes. Os dois pilotos da Martin resolvem entrar ao mesmo tempo. Capelli, inteligentemente, resolveu continuar. No mesmo instante, Piquet também parava para a troca de pneus. Mas a pista continuava ainda bastante traiçoeira. Arnoux e Tarquini perceberam rapidinho isso. Berger a pé tentando encontrar o caminho de volta para o box. A caixa de câmbio mais uma vez o tinha deixado na mão. Boutsen entrou para colocar pneus slick e isso deixou Patrese em primeiro, com Senna chegando rapidinho em segundo. Foi aí que começou a garoar de novo. O espanhol Sala destruiu a sua Minardi nessa curva de alta que é feita a 240 km por hora. Boutsen de volta ao box. Ele acha que a pista está muito molhada e volta a colocar pneus de chuva. Foi uma sábia decisão do piloto belga a essa altura da corrida.
E lá vai ele, esquentando os seus pneus novos. Aí a corrida termina para Roberto Moreno, que vinha muito bem. A porca que prende a roda dianteira esquerda cai fora e Moreno chega ao box apenas com 3 rodas. Capelli também escapa e vai bater no carro de Tarquini, que já estava parado há muito tempo. Longe das câmeras de TV, mas na mira da câmera exclusiva da Foca, Boutsen dá um 360 graus, a 240 por hora, e continua na pista. Patrese entra para um novo jogo de pneus de chuva. Essa parada de Patrese dá a liderança a Derek Warwick, que segue na pista encharcada. Mas agora ele já vem sendo perseguido incansavelmente por Senna, nas condições de pista que Ayrton mais gosta. Resultado, não demora muito e Ayrton passa assumindo a liderança. Senna toma muito cuidado porque a pista está escorregadia. Veja onde ele faz a curva. Para evitar o óleo na tangência da curva. Olha a rodada de De Cesaris. Mas ele volta para manter o 4º lugar. A alegria de Derek Warwick dura pouco. O 2º lugar não foi possível. Ele abandona com problemas de motor. Boutsen passa Patrese e vai para o 2º lugar. Patrese tem o fundo de seu carro danificado e se mantém na pista com muita dificuldade. Quase no final da corrida, a surpresa, decepção de Senna e alegria de Boutsen. O motor de Senna travou depois que perdeu todo o óleo. E Boutsen passa para a liderança. Depois de 85 tentativas, finalmente, o belga liderando um grande prêmio. Para aumentar ainda mais a alegria da equipe Williams, Patrese chega outra vez em 2º. O 3º grande prêmio consecutivo com o italiano nessa posição. 3º lugar para Andrea De Cesaris, 4º Nelson Piquet, 5º René Arnoux e 6º Alex Caffi. Very happy that the car lasted so well, didn't have any problem with the car during the race, and really pleased with the effort that Renault had put into this engine now to get it very competitive and to make us able to win races. So what's it like to win the first Grand Prix? Fantastic. This is a good sign for our team. We finished 1st and 2nd, and we are getting stronger and stronger. So it means that McLaren has to work even harder, because for sure they don't like to lose races, but we are there, we are catching them. A comemoração dos 2 pilotos da Williams é normal, mas De Cesaris é diferente até na alegria. De volta à Europa, para o Grande Prêmio da França em Paul Ricard, onde ninguém esperava mau tempo. O centro das atenções era Prost, não por causa do seu Golfe, mas porque ele iria anunciar os seus planos para o futuro. I've decided, and after very long discussion with Ron and Mansour and the sponsors, that I'm not going to drive for McLaren next year. It is very important to say today that I had 6 years fantastic on the racing point of view, on the human point of view too. So that's why we organize this press conference today. We want to live, I mean, in a very good manner, so with a lot of dignity. There will never be a problem between McLaren and Alain Prost. E só para mostrar toda a sua vontade, Prost fez a 2ª pole em 2 corridas. Também a 2ª pole em Paul Ricard em 2 anos seguidos.
A Benetton finalmente trouxe o seu novo carro com o novo motor Ford V8, mais baixo e compacto e com mais potência do que o Cosworth. E a Benetton também estreava um piloto novo, Emmanuel Pirro, que foi chamado para o lugar de Johnny Herbert. Na equipe Tyrrell, uma novidade, o piloto francês Jean Alesi no lugar de Michele Alboreto. Alesi era o líder do campeonato europeu de Fórmula 3000. A instabilidade havia atingido a equipe Larousse e falava-se que os dois pilotos poderiam ser substituídos. Pirro também era um dos prováveis. No final, apenas Yannick Dalmas foi substituído por outro francês, o promissor Eric Bernard, por apenas 2 corridas. Martin Donnelly, companheiro de Alesi na equipe de Fórmula 3000, também estava ocupado. Ele foi chamado para guiar o Arrows, depois que o Warwick se machucou numa corrida de kart. Mas os franceses só tinham olhos voltados para Prost. Patrese e seu motor Renault ficaram fora antes mesmo de alinhar para a largada. Parecia um dia muito negativo para Patrese. A primeira largada foi um caos. Gugelmin trava os freios, bate em Boutsen, cai em cima da Ferrari de Mansell, arranca a asa fora e escorrega de cabeça para baixo. O que sobra dessa largada são pedaços de carros por todos os lados. O carro de Gugelmin é desvirado e o piloto está inteirinho ali dentro. Vamos ver de novo como tudo aconteceu, e de um ângulo muito especial, de dentro do carro de Boutsen, o primeiro a ser tocado por Gugelmin. Agora veja, na sequência, Gruyat vai bater em Mansell. Vamos ver como Maurício Gugelmin explica toda a confusão. Basically, I arrived a bit late on the first corner, I must admit that, and I hit the brake so hard, attempting to stop the car. My car swerved to the right a bit. By then, my only option was to go between Boutsen and Berger because there was a gap there. I went for that gap already on my limit for the braking point, and that gap just squeezed as they approached the first gear corner, which is normal, with interlock wheels, and I flew over the air. Basically, it's that. Na segunda largada, Mansell teria que sair do boxe e deixou seu espaço no grid. Prost deu uma ótima largada e Ayrton ficou parado com o diferencial quebrado. Por sorte, não foi atingido por ninguém. A ordem era Prost, Berger, Nannini e Boutsen, todos com muito cuidado na primeira curva. Senna deixa o carro e volta desconsolado para o boxe. A ordem é Prost, Berger, Nannini e Boutsen. Berger escapa e cai para quarto. Volta à pista, mas vai ser superado por Capelli. Agora já era Boutsen quem estava em quarto, logo atrás de Nannini, que entra no box para trocar pneus. Berger, de novo, fora de mais uma corrida. Alain Prost vem para o box numa bem preparada mudança de pneus da equipe McLaren. Prost consegue ainda manter a liderança quando volta.
Nannini leva um susto quando quebra a suspensão traseira de sua Benetton. Veja no replay que ele passa a um dedo da Lotus de Nakajima. Boutsen estava em quinto, faz sinal para deixar passar Mansell. Pelo som do motor e pelo contagiro, parece que ele errou uma marcha, mas não. Era o câmbio do seu carro que já não funcionava direito. Capelli abandona com o motor estourado. O estreante Alesi, de repente, se vê em segundo lugar, mas ainda tinha que parar para trocar pneus. Foi quando ele parou que perdeu o segundo lugar para Patrese. Donnelly roda. O câmbio de Boutsen quebra de uma vez. Patrese era então perseguido e ameaçado por Mansell, que ia em terceiro. Aí o italiano exagera um pouco e acaba rodando. Mas Patrese se esforça para não deixar o motor apagar e continua para manter o seu terceiro lugar. Prost vence pela segunda vez no ano e pela quarta vez em Paul Ricard. Mansell chega em segundo, depois de ter largado do box. Patrese fez mais um pódio, só que dessa vez ficou em terceiro. Em quarto, o impressionante Jean Alesi. Quinto, Johansson e sexto, Gruyard. I did a very good start second time, and then I saw him wanted to go a little bit on the left. He was there, and then I saw him slowing down. So maybe miss a gear. I thought he missed a gear maybe. Then nothing, so I was happy. No pódio, toda a felicidade do francês. E Nigel Mansell, apesar do segundo lugar, ainda lembrando do acidente da primeira largada. Yeah, I mean, I was very angry because the first start, I mean, you're going into the first corner, everything is okay, and the next thing is you get hit on the back of the head by your own car because someone hits you very, very hard. And my race car, if I say so myself, my race car was in really good shape. Good engine, strong engine, the balance, the car was fantastic, and I was really happy. And to have to drive the spare car, which wasn't with my setup on it, was very disappointing because I had problems during the race with understeer and many other things. Prost, líder do campeonato, 38 pontos, Senna 27. Riccardo Patrese, pela constância nas últimas corridas, se aproximava de Senna. No campeonato de construtores, a Williams, graças a Patrese e Boutsen, passava e deixava longe a Ferrari, ficando a 30 pontos da McLaren. Uma semana mais tarde, o palco é a Inglaterra, no veloz circuito de Silverstone. E também em Silverstone, a McLaren mostrou todo o seu potencial. Senna fez mais uma pole e Prost ficou em segundo, mas não sem antes enfrentarem muitos problemas com o tanque de óleo instalado agora em cima do novo câmbio transversal. A equipe teve problemas no treino, mas se preparou muito bem para a corrida. Mansell era o inglês melhor classificado, em terceiro, enquanto Johnny Herbert continuava fora da Fórmula 1. No ano passado, a Ferrari tinha ocupado a primeira fila, deixando a McLaren para trás. Esse ano, a coisa se inverteu e era a vez de Berger, ainda com proteção nas mãos pelas queimaduras de Imola, dividir a segunda fila com Mansell. Mansell era o favorito da torcida, mas nem sempre é fácil superar o entusiasmo da torcida brasileira, presente em qualquer lugar do mundo. E os mais de 100 mil torcedores, aproveitando o bom tempo de Silverstone, assistiram à largada do Grande Prêmio. Nelson Piquet era o escolhido para dar carona dentro de sua Lotus.
Senna, largando na sua sexta pole no ano, foi para a liderança, seguido de Prost e depois das duas Ferrari. A potência dos motores mandava na corrida de Silverstone. McLaren em primeiro, com seus motores de 10 cilindros. Ferrari em segundo, com os 12 cilindros. E Williams em terceiro, também com os 10 cilindros. Prost apertava Senna. Mas não encontrava lugar para ultrapassagem. Berger entra muito cedo no box, com problemas de alimentação. Enquanto isso, Senna continuava na frente, já agora forçando muito, como é seu estilo, até que comete um erro, escapa, sai da pista e fica preso na caixa de brita. Mais tarde, Senna declararia que teve problemas com o câmbio, tentando encontrar uma marcha. Vamos ver no replay como ele perde tração. Ele roda bem à frente de Alain Prost. Por um momento, os dois ficam frente a frente. A partir do momento em que o carro entra na caixa de brita, Senna não tem mais nada a fazer. E o desconsolo do piloto, que passa a assistir a corrida. Prost, então, ficou com a liderança, seguido de perto por Mansell. E foi esse duelo que chamou a atenção do público por muitas voltas. Patrese, correndo em terceiro, já enfrentava problemas. Um radiador furado espalha óleo na roda traseira e veja só o que acontece. Em câmera lenta, a fumaça saindo do motor e ele começa a rodar. Quando sai da pista, o carro dá um salto e quase capota. A batida foi muito forte. Alessandro Nannini estava em quarto e volta em sétimo depois da troca de pneus. Piquet se aproxima e passa Boutsen para ganhar mais uma posição e ficar em terceiro lugar. Piquet gosta muito de pistas velozes. Mansell teve um momento difícil quando o seu pneu dianteiro direito esvaziou na curva Stowe, a mais ou menos 290 por hora. Depois de controlar bem o carro, Mansell vai para o box para colocar 4 pneus novos e ainda assim retornar à pista sem perder o terceiro lugar. Enquanto isso, Piquet, que não havia parado no box, não conseguiu segurar Nannini, que vinha com pneus novos, e caiu para quarto lugar. Prost seguia na frente, caminhando para a sua segunda vitória em apenas 8 dias. E o que era melhor para ele, com Senna não marcando ponto. Mansell, apesar do pneu, ficou em segundo. Nannini com a nova Benetton em terceiro e Piquet num excelente quarto lugar. Quinto, Pierluigi Martini e sexto, Luiz Pérez Sala. No pódio, Prost, Nannini e um muito festejado Nigel Mansell. Yeah, it's very good for me, for the championship, and very good for the team too. They did a fantastic job this weekend. We went to bed at 2 o'clock yesterday night, this morning, because we had many problems this weekend about the oil tank on the gearbox and the engine, problem on the gearbox itself, because that was the first time we used a transverse gearbox in the race weekend. And
that proves how strong the team is. Especially when we have problems, we really solve it very quickly. And I'm quite happy for them. It's maybe one of the most important wins for the team and also for me, because championship now is looking good, and 20 points. I never had an advantage like this, I mean, in my whole career, but I want to be careful, you know. It's everything looks good at the moment for me, but just wait and see, you know, with this strange regulation about only 11 results, or we must be careful. But I'm very pleased also that the Ferrari is competitive, because then we have some more competition, and maybe not the same regulation than last year, but who's going to win more races is going to be world champion. Prost agora tinha 20 pontos de vantagem sobre Senna, tendo terminado 7 das 8 corridas do ano. Senna continuava marcando apenas 3 resultados. Em todos os 3, vitórias. A Guerra Fria passava para a segunda parte do campeonato. A segunda parte da temporada começava na bonita cidade universitária de Heidelberg, agora que Hockenheim é a sede permanente do Grande Prêmio da Alemanha. Sexta-feira de manhã, o autódromo já estava lotado para assistir à pré-qualificação, onde Aguri Suzuki não queria perder tempo. Quase bateu em Ghinzani e quase acertou também seu companheiro de equipe, antes dele mesmo cair fora. Rafanel tinha feito o melhor tempo quando repetiu a dose com a sua Coloni e bateu. A pré-classificação tinha novos protagonistas nessa segunda metade do campeonato. A equipe Lola Larrousse contava agora com Alliot e Alboreto. Roberto Moreno era outro obrigado a enfrentar a pré-qualificação, com o companheiro Pierre-Henri Rafanel. O único ponto conquistado no 6º lugar no México também não tinha salvado Gabriele Tarquini, que enfrentava a pré-qualificação com o novo companheiro Yannick Dalmas. Por outro lado, os pontos conquistados no Grande Prêmio de Mônaco tinham livrado a Brabham e seus pilotos da pré-classificação. Alex Caffi, com o seu talento, na verdade, nunca deveria ter entrado nessa pré, e agora, finalmente, tinha se livrado dela com os bons resultados da primeira metade do campeonato. Por outro lado, Volker Weidler, da Rial, mesmo sem nunca ter feito melhor que um 7º tempo na pré-qualificação, estava poupado graças ao seu companheiro de equipe Danner, que tinha feito 3 pontos em Phoenix. Na Lotus, a grande mudança era a ausência de Peter Warr, depois de fazer parte da equipe por muitos e muitos anos. Na pista, outra vez, as duas Ferrari perseguindo as duas McLaren. Aqui, Mansell se atrapalha quando é fechado na hora de passar Johansson no warm-up. Mansell faz sinal para ser empurrado, mas logo atrás vem Berger, que acaba fazendo uma excursão forçada para fora da pista. Ele, Berger, que nessa altura do campeonato já estava contratado pela McLaren para 1990. Because I want to go to McLaren. Just coming back to this season, you haven't had any success yet, and yet the cars seem to be much more competitive. What has changed? Chassis is very good. We have a new type of engines here. It's better, but it's still not enough. Berger não havia ainda terminado uma única corrida no ano, mas ninguém pode acusá-lo de não tentar. Veja só a largada espetacular que ele faz, saindo da segunda fila e ultrapassando as duas McLaren. Mas a liderança de Berger não dura muito. Senna passa antes da primeira chicane. E depois da chicane, Prost aproveita a reta e passa também.
Alboreto já está fora, sem embreagem. Na frente, as duas McLaren, seguida pelas duas Ferrari, Berger e Mansell. Thierry Boutsen também fora, depois de bater no carro de Emanuele Pirro. Nannini vai para o box com o motor falhando. Mais emoções desse grande prêmio da Alemanha. Um pneu traseiro de Berger esvazia e ele sai reto, quase capota de frente, passando por cima da chicane. Era o segundo acidente grave de Berger no ano. E a sensação não é das melhores para quem está dentro do carro. Veja bem, reparem na roda dianteira direita que trava sem tocar o chão, fazendo o carro perder o controle e voar por cima das zebras. Berger parece não acreditar, mas dessa vez foi melhor que em Imola. Enquanto isso, a batalha era grande entre Senna e Prost, com vantagem por enquanto de Senna. Inesperadamente, Prost vai para o box. A parada parece muito longa. Os mecânicos pedem que Prost pise no freio. Dá para ver que as rodas traseiras não param de girar. É difícil apertar. Finalmente, tudo resolvido. Prost volta para a pista. Depois de todo o tempo perdido, Prost sai acreditando estar sem chances na corrida. Mas logo em seguida é a vez de Senna fazer uma parada desastrosa. O carro, depois de já estar no chão, é levantado novamente para uma verificação na roda traseira. São perdidos 22 segundos e meio. No momento exato em que Senna volta, Prost está passando para assumir a liderança. Começava uma nova batalha. Senna chegava muito rápido. Aí a Lola Lamborghini de Aliot pegava fogo por causa de um vazamento de óleo. Emanuele Pirro também tem problemas e passa reto, destruindo os blocos de isopor, colocados na entrada da parte lenta da pista. Aí Pirro tenta sair do carro, mas não consegue. A batida na cabeça foi forte e ele volta a sentar, sentindo muitas dores. A preocupação é geral. Once I went over the curb, the car went very sharply to the left and I hit it very early, which means didn't slow down a lot. And this was a hell of a crash. So for that speed, they were too heavy and they damaged the car very badly and they broke the monocoque and I think I was lucky not to break the leg. Na frente, a batalha prosseguia, mas de repente, Prost perde uma marcha e Senna passa até muito fácil. Foi um chamado anticlímax para esse grande prêmio, porque todos esperavam uma espetacular batalha final entre os dois rivais. E acontecer isso na última volta foi um golpe duro para Prost, mas Senna mereceu a vitória porque lutou sempre, nesse que foi um dos melhores grandes prêmios da Alemanha. Vitória de Senna, com Alain Prost em segundo.
Em terceiro chegou Nigel Mansell, o único piloto a completar o mesmo número de voltas de Senna e Prost. Quarto, Riccardo Patrese, quinto, Nelson Piquet, sexto, Derek Warwick. Piquet salva mais uns pontinhos e Senna explica a parada de boxe. Something unexpected happened with the right rear tire. Originally, all the four wheels were changed properly, and the car was back on the ground, just about going. They decided to jack up the car again and get the rear tire out and check something there, and then back again and down and then go. So I knew as I was going down the pit lane, I looked here in between the arm because I saw Alain going by. I said, okay, I'll be behind him. It's a different challenge now. I have to fight from the back instead from the front. So I have to keep cool and go as fast as I can. I lost top gear in the straight, and I lost the race at the same time. Did not lose 6 points, so I was quite happy to find all the gears to finish the race, but I could not compete without top gear for sure. We were very close, and that's part of the game. I mean, Ayrton had some problems in Phoenix and Montreal, and I had some problems today. No problem. A seguir, Budapeste e toda a beleza de uma cidade que é chamada de a Paris do Leste. Com a abertura cada vez maior da cortina de ferro, um número cada vez maior de torcedores. A McLaren, depois de 16 pole positions seguidas, perde a posição para o veterano Riccardo Patrese, o homem que mais disputou grandes prêmios. 185 corridas até agora. Senna tentou tudo o que podia, mas dessa vez teve que se contentar com o segundo lugar. O projetista da McLaren, Gordon Murray, explica por que não deu. It's very difficult to put your finger on it, really, when it's a combination of tire temperature and grip, rather than just a specific problem like bad traction or one end of the car not working better than the other. It's just a general sort of lack of grip problem. It happens sometimes, and this circuit's never been particularly kind to us, so it's probably showing up worse here. Well, Alain does say that he's had the problem for 4 years, he reckons. On the circuit? Yeah, it's funny. I suppose it's something you could actually put down to specific designs of car, concepts behind geometry and aerodynamics, and some cars work better at other circuits than others. We're normally a little weak at Silverstone. We were better this year, and we're normally weak here. And you've just got to work hard to, with the package you've got, to find the best compromise to get the grip as good as you can get it, really. Alex Caff voltou a ser o centro das atenções, colocando o seu Dallara em terceiro lugar. Os pneus de classificação da Pirelli, de novo, funcionaram muito bem. Thierry Boutsen da Williams ficou em quarto lugar, logo à frente de Alain Prost. As Ferrari estavam em sexto com Berger. E Mansell num distante 12º lugar. Os dois pilotos pareciam sofrer o mesmo problema da McLaren, falta de tração, impedindo-os de tirar dos pneus de classificação tempos melhores. Patrese larga muito bem e toma a ponta. Senna em segundo e Caff em terceiro.